Muito boa noite, amigo e amiga Análise Verdão, tudo bem com você? Começando mais uma live de segunda, eu sou o Luca Vicchiato, como você pode ver aqui no meu nome. Ó, acertei de primeira essa jogadinha de dedo aqui, deu tudo certo. Palmeiras volta à ação essa semana, acabou o Mundial de Clubes finalmente, depois de... Quer dizer, pra gente tinha acabado um pouco mais de tempo, né? Mas agora acabou efetivamente, vamos voltar à realidade do futebol brasileiro, a triste realidade do futebol brasileiro. Chelsea se sagrou campeão mundial, olha que loucura, o Palmeiras perdeu do campeão mundial. Vocês podem se preparar que vocês vão ouvir bastante isso aí em coletivas e afins até o final do ano. Mas é isso. Voltamos à nossa realidade. Quarta-feira tem Palmeiras e Mirassol. Muita coisa acontecendo. Ramon Sousa foi apresentado hoje. A gente tem várias especulações de Richard Rios por aí. Enfim, várias outras questões a tratar no dia de hoje. E para isso, eu estou aqui com a Duda. E com vocês aí do chat, ó, o nosso Nicolas Araújo já chegou aqui, o pessoal vai chegando, vai deixando o seu oi, seu boa noite, vai falando do lugar de onde está assistindo, e dando aí vou pedir uma previsão, vamos dizer assim, para como o Palmeiras vai voltar, né, nesse Brasileirão, porque tem um jogo importante contra o Mirassol na quarta-feira, um jogo da volta. O Palmeiras no momento é o quinto colocado do Campeonato Brasileiro, com 2 jogos a menos que boa parte do G4, e agora vai em busca buscar o título brasileiro nessa segunda parte, né? Que é um pouco mais que um turno, porque o Brasileirão parou antes do Mundial de Clubes. Mas enfim, é isso. Duda, como é que você tá? Tudo bem? Boa noite. Qual a sua expectativa para essa volta aí? Oi, Luca, boa noite. A galera do chat, boa noite aí. Sumi faz um tempinho, voltei aqui. Minha previsão para o Palmeiras agora, nesses próximos jogos, né? Próximos campeonatos, o Palmeiras disputa todos Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores. Eu acredito que vai ser uma volta morna. Eu acho que o Abel, ele sentiu um pouco, talvez, essa. Na verdade, não é sentiu. Ele viu e nós vimos e os jogadores viram que o Palmeiras não conseguiu render da forma que deveria. E eu não acho que ele vai conseguir render tão bem assim, sem treinamento e sem algumas peças chaves funcionando. Então eu acho que vai ser uma volta bem morna. Acho que nós torcedores devemos preparar o nosso coração, porque não acho que vai ser muito fácil. Muita coisa acontecendo no extracampo. Contratação, vai Richard Rios, jogador que está machucado, e isso afeta diretamente a escalação do Palmeiras. Então, espero que, enfim, melhore os próximos dias, mas eu acho que vai ser uma volta bem morna, uma volta daqueles que não viram que o Palmeiras não conseguiu entregar no Mundial, mas veem que não conseguem fazer mais do que isso. É isso aí. Tô de acordo também. Não deve ser uma volta tão empolgante assim. A Vitor está tentando atrapalhar aqui a live, mas não vai conseguir, né? Vai descansar daqui a pouco. E o pessoal aqui já mandando mensagem no chat. Muito obrigado sempre ao apoio de vocês. O Eduardo de Miranda, Salvador, manda: Palmeiras irá vencer com 3 gols de vantagem. Tá bem animado, Eduardo. Um abraço. O Ricardo Drozek, lá de Curitiba. Um abraço, meu querido, lá do meu querido Paraná. O Luiz Gadaim coloca aqui: Palmeiras, depois de uma pausa, com tempo para treinar, contra o Mirassol, medo. O Luiz está sempre aqui com a gente, um dos membros do canal também. Um abraço, nos ajudando aí bastante, participando sempre das lives. O Gleison Santos está de Foz do Iguaçu, no Paraná, 3-0 Palmeiras também, repetiu o placar do amigo lá de cima. O pessoal tá animado, vamos ver, tomara que seja 3-0. Eu vou nesse jogo, então tomara que seja 3-0 mesmo. O Nicolas Araújo mandou um boa noite. O Pedro vai vir pro Palmeiras? Eu nem boa noite. Não sei, cara, não sei. O Adoilson manda: boa noite, Lucas. Sousa chegou falando que joga nas duas, na esquerda e na direita. Não é melhor realmente dizer onde prefere jogar? Boa noite, Adoilson. Cara, acho que varia, né? Internamente os caras já sabem, fizeram uma análise do cara. Acho que é mais um discurso, né, pra falar assim, gente, ó, onde precisar jogar eu jogo, porque ele jogou mais na esquerda. Vocês viram o vídeo aqui, vão ter mais conteúdos também sobre ele, então fiquem tranquilos. Isso aí é mais uma coisa só para falar ali, né? Na pergunta meio genérica, resposta meio genérica também. Mas, enfim. O Gilton Batista manda um Aracaju, Sergipe, Palmeiras vence por 3-1. Foi um pouco menos otimista, mas mandou também aí o seu palpite. Um abraço, seja muito bem-vindo. E antes da gente começar a nossa live efetivamente, vamos puxar aqui o anúncio da KTO. Porque a KTO tá sempre... Opa, peguei o lugar errado, agora sim. A KTO tá sempre aqui fortalecendo o Análise Verdão, todas as lives de segunda-feira, na maioria dos vídeos também. E aí a gente vai aqui fazer uma apostinha em Palmeiras e Mirassol.
que é um jogo, ó, olha como a nossa conta tá boa aqui. O nosso amigo Matheus Farias, um abraço para ele, fez chover no Mundial de Clubes, viu? Fez chover no Mundial de Clubes. Tirando os que o Palmeiras não ajudou, os outros ajudaram. E desculpa. E aí, Palmeiras e Mirassol aqui. Vamos colocar um Palmeiras e mais de 1,5? Será que tá uma boa odd? Vamos ver. A gente fica com 1,60 e tem um ganho aumentado de 10% Acho na que KTO. faz E aí, Duda? sentido. Faz Acho sentido. que é tranquilo, né? Sim. E até chega aqui com o placar que o pessoal falou nos comentários. Então vamos com a galera. Vamos com a galera, então vou botar aqui 32 e 22, porque eu gosto de deixar tudo redondinho, né? Então tá bom. Aí 200, aí agora foi. Agora tá bem bonito. Mas é isso. Vá lá na KTO, faça a sua fezinha se você quiser, se você gostar, se você se a grana chegar, né? É sempre importante falar isso, que não é para botar dinheiro de conta, dinheiro importante, é um dinheiro de entretenimento, você vai ganhar, mas você vai perder também lá. E na KTO é sempre bom porque é muito seguro, é muito tranquilo e não tem falcatrua por lá não. É isso. Vá lá, jogue. E agora vamos lá para a live, para o nosso conteúdo maravilhoso aqui. E olha, é uma volta um pouco, como você bem disse, bem pouco empolgante, né? O Palmeiras pega o Mirassol, que é um time que surpreendeu nesse começo de Brasileirão, né? Tô vendo aqui na tabela, são só 5 pontos que separam Palmeiras e Mirassol, com a mesma quantidade de jogos, mas é um jogo muito... Mas é um jogo bem acessível para o Palmeiras que volta do Mundial de Clubes, como você bem disse, Duda, depois de ter tido um rendimento em termos de desempenho um pouco abaixo, mas com o resultado que a gente esperava, né? Ou até na frente do que alguns esperavam, talvez. E agora tem esse duelo contra o Mirassol. Tendo em vista que a gente vai ter, muito provavelmente, o Gia e o Maurício fora ainda, são dois nomes praticamente certos. Perdão, Gia e Murilo, o Maurício e o Piquerez voltaram a treinar, felizmente, talvez estejam à disposição aí. O que você espera desse jogo, pensando nessa transição do Mundial? Você acha que vai ser um jogo meio que repetindo aquilo que deu certo no Mundial e só fazendo alguns ajustes? Você acha que vai ter uma coisa muito diferente, talvez? Alguém vai ganhar uma oportunidade, alguém que estava pedindo passagem, talvez, no Mundial? Não sei. O pessoal pode até comentar aí no chat também como escalaria esse time do Palmeiras para esse jogo contra o Mirassol, porque é uma incógnita, né? Querendo ou não, a gente volta para um campeonato depois de um mês jogando uma coisa numa outra realidade. Então, eu não acredito hoje que o Abel ele vai manter a escalação que deu certo no Palmeiras, porque isso é uma crítica que eu vou fazer que eu venho pensando muito, e eu vejo que outras pessoas também compartilham dela, de que o Abel não conseguiu fazer isso nem no próprio Mundial. A gente viu coisas que deram certo lá e Felipe Anderson, Maurício foram jogadores que entraram e depois ele foi para o banco. Em um campeonato como, vamos falar tiro curto, né, que são apenas 16, máximo 16 jogos, se eu não me engano, menos até, seria um momento ideal para você testar esses jogadores e não poupar, você não deve poupar, a não ser que você esteja classificado já na última rodada, que não foi o caso do Palmeiras. Então eu não acho que ele vá manter o que deu certo, mas eu também não acho que o time ele vai estar todo alterado, por exemplo. Eu acho que na zaga a gente vai ter um Gustavo Gomes e um Bruno Fux, na verdade, eu não acho que o Murilo deve voltar, mesmo que já se recuperando. Você deve ver eu chuto até o Marcos Rocha na lateral direita e o Piquerez na esquerda. O Maurício, infelizmente, não vai poder jogar. Eu não acho também que o Richard Rios vai jogar, né? Enfim, toda essa questão da transferência, se ele vai, eu não acho que acaba que ele não joga. Posso estar um pouco errada, mas quando essas coisas acontecem, acaba que o jogador ele nem entra na partida, né? Então acho que o Abel vai apostar num time mediano, assim, essas peças que são figurinhas certas quando você vai jogar contra o Mirassol e você voltou de uma derrota no Mundial. Então ele vai colocar o Marcos Rocha, sabe? Ele vai colocar o Alan para jogar, ele vai colocar, enfim. O Veiga tá disponível? Isso é um erro da minha parte não saber. O Veiga tá. Em tese tá, sim. Eu acho Eu que coloquei esse time aqui. Esse time aqui foi o time que eu estava montando no. Tá pequenininho o negocinho. Mas, ó, o Giai tá fora desse jogo. Então. O Maurício provavelmente volta. E é isso. A minha zaga é essa também. Eu acho que Bruno Fux vem de um bom campeonato, não tem necessidade. E o próprio Abel gosta dele, então a gente vê isso, que ele vem jogando, né?
Vai manter isso. Eu acho que o Rios não joga. Não sei o que você pensa Será? sobre. Nessa volta? Eu acho que Então, já joga. será? Porque eu tô vendo quando, enfim, quando acontecem esses papos de será que vai para outro lugar e tudo mais, acaba que o jogador ele é Uhum. poupado, né? Mas não sei nem se É, são não. verdadeiros esses boatos. Então, as notícias, infelizmente estou acompanhando bastante essa novela Richard Rios, Uhum, porque, né, por conta da Roma e também do Palmeiras. uhum, E aparentemente o que está acontecendo é só que os clubes precisam chegar num acordo, mas que está uhum. fechado em relação ao atleta e o outro time. Entendi. Mas é Quem isso, eu mais? acho que é isso, né? Acho que Facundo não foge Torres, eu muito. acho que Facundo, joga. você acha que o Vitor Ramon Roque. Souza já chega, já ganhou uma oportunidade Ah, ou não. Entra no segundo tempo, se for para entrar no segundo tempo. mas aí que tá. Eu coloquei o Felipe Anderson aqui e foi mais pensando assim o que eu faria no Hum. time, mas ele não vem jogando, né? O que será que a gente Então, pode? mas aí quem entraria no lugar dele? É isso que eu Essa é uma penso. boa pergunta. Isso que eu penso. Por exemplo, no lugar de Facundo Torres, eu colocaria o Alan, talvez, que eu acho que entra Aham, para aqui na jogar. esquerda. Sim, eu acho Boa. que entrou o Alan, na verdade. Eu ia dar essa a opção do Alan também que tem, Mas tem jogado assim, bem. é isso que eu falo. É muito inconsistente o Abel. O Facundo Torres veio de não sei quantos jogos, 20 jogos no Palmeiras, fazendo gol. Chegou no Mundial, ele já não foi escalado para o primeiro jogo. Uhum. Então, tipo assim, é muito difícil, sabe? Entender o que é que acontece lá dentro. Será que ele foi preparado para ficar no Mundial e poupar outros jogadores para jogar o Uhum. Mundial? Entende? Ah, eu É, ia é. falar, e o Estevão? Então, ele ainda tá aqui no nosso negocinho, mas a gente já tem que tirar já, porque não há mais o que fazer. E eu talvez eu tava pensando, não sei se o pessoal aí do chat vai concordar com a gente, porque eu acho que seria interessante também a gente tentar colocar, por exemplo, o Facundo para jogar no lado direito, né? Que foi justamente o próprio Uhum, Abel falou, né? Não uhum. lembro, faz um tempo já que ele preferiria ver o Facundo jogando pelo lado direito e não pelo lado esquerdo, porque ele estava jogando na esquerda por uma, como chama? Uma necessidade de momento. Ele entrando no time, né? Talvez Uhum. o Palmeiras formando assim, não sei. Ou, como você disse, o Ramon Souza acho difícil também chegar e já ser titular, até porque não é um jogador de muita, né? Não é um cara como o Felipe Anderson, quando chegou foi Uhum. titular, logo que chegou o próprio Vitor Roque. Ó, o Henrique pergunta aqui quando é o jogo. Quarta-feira, às 19 horas, no horário de Brasília, Palmeiras e Mirassol. Já vou passar aqui nos comentários. Mas enfim. Bom, vou aproveitar então, vou passar já. Que o Madruga Chave mandou a questão do Pedro. As primeiras contra o Pedro não pode jogar nem Brasileirão nem Copa do Brasil, nem seria só Libertadores. Então, realmente é um negócio praticamente inviável nesse sentido. O Veiga tá aí, né? Vamos ver o que vai acontecer. O Wellington Andrade manda que o Palmeiras está com uma média baixa de gols no Brasileirão. É verdade, mas mudaremos isso no jogo de quarta-feira. Confie. O Madruga também está colocando aqui, projetando a volta do Paulinho lá no ano que vem. Acho que é bem por aí mesmo. Tem que ter paciência agora. Um cara que o Palmeiras contratou para mais de ano, então eu sei que frustra, né? Ele não jogar esse ano de direito, assim, né? Jogar, mas enfim, não tem muito o que fazer. E frustra ainda O mais depois da gente ver ele no Mundial, tipo, jogando só com, enfim, 30% com 50%. uma perna Exato. só, nossa senhora, Exato, isso é frustra verdade. bastante. Quando saiu a notícia que ele mesmo postou naquele ficaria. Eu Uhum, sabia, né, que ele ia fazer a cirurgia, a gente uhum. até comentou aqui, mas ficar fora da temporada eu não esperava. Foi um baque, assim. Eu falei, poxa, tipo assim, a gente teve um pouco dele ali jogando, imagina que ele não faria, né, com 100%. Exatamente, exatamente. O Luiz manda aqui, será que o Palmeiras irá passar o jogo todo procurando o Estevão? Aí vai ser um problema, né? O Palmeiras vai ficar sem saber o que fazer. O João Marcos, um abraço, meu querido, um beijo. Quem é o gato na tela do lado esquerdo? Não falo do Felino, a Evita estava aqui. Muito, muito obrigado, querido, um abraço. O Rafael Prati manda aqui um cabeça fria, chutão pra frente. O Yuri Votti manda aqui, ó, membro do canal também, um abraço, o Yuri Votti da Silva. Boa noite, será que não seria uma boa o Palmeiras largar o esquema com 4 na zaga e jogar com 3 zagueiros? Jair Gomes e outro zagueiro podem fazer um bom serviço, o Palmeiras pode povoar o meio. Aí ele coloca 2 volantes, seria top. Cara, vamos, não sei, né? Tem muitas questões, acho que no momento vai ser muito difícil acontecer isso,
até porque o Palmeiras está com pouco zagueiro, né, no elenco. Se você pensar, você tem o Mikael só aqui, para além de Fux e Gomes, porque o Murilo está fora lesionado, e o Naves está sendo negociado. Então, né, aparentemente não vai ficar mesmo. Então é uma questão. E aí jogar com o Facundo, com o Jair na linha de zagueiros, poderia ser uma boa, seria interessante, mas aí a gente teria que dobrar a lateral, a gente colocaria um cara para fazer a ala, ou colocaria um meia para fazer uma ala, não sei. São muitas coisas, mas boas sugestões. O Luiz coloca aqui que alguma chance do Vitor Roque jogar na esquerda e o Flaco de 9. Eu acho que entrar assim, não, acho difícil. Acho que ao longo da partida pode acontecer. Não sei se você acha, Duda, que pode acontecer, mas. Porque o Palmeiras não chegou a fazer isso, se eu não me engano. Não. Começando o jogo, né? Não. Na verdade, eu até ia lembrar o Flaco Lopes, na hora falou ali do Vitor Roque, né? Nem pensei nele como uma opção. Na minha opinião, jogou até melhor que o próprio Vitor Roque. Sim. É uma questão. E o Abel gosta dele, né? O Flaco Lopes, sim. Ele é um jogador que sempre tá entrando, né? Me corrija se eu estiver errado, mas quando ele não entra como titular, ele entra sempre. Não, ele entrou bastante. No próprio Mundial, eu achei que contra o Chelsea, por exemplo, que eu não faria a substituição que o Abel fez de colocar o Vitor Roque ali naquela hora. O Vitor Roque, desculpa, o Flaco Lopes, ele foi lá e colocou. Então realmente tá bem cotado. O Otávio manda aqui. Boa noite, acho que o Facundo vai disputar pelo lado direito agora, junto com o Alan, Felipe Anderson e Mike. É uma boa, o Otávio também tá sempre aqui com a gente. Então, eu acho também. Vamos ver o que... o Mike também tava pra sair, né? Sim, é outro que também comentaremos mais pra frente. Mas, enfim. Cadê? O pessoal, o Diego pediu aqui um salve. O Cid falou participação especial do Gato. Agora foi descansar um pouco aqui no cantinho. Tá menos participativa. O Eduardo Roque, que Benedetti não tá. Eu li Benedetti não dá. Mas o Benedetti tá, mas é que esses da base, tirando acho que o Alan, que foi um cara que se provou bem, acho que a gente não acaba contando como uma opção, né? E ele não tá jogando sub-20? Boa pergunta. Mas eu vou ficar devendo essa informação. Eu acho que talvez até ele esteja. O Benedetti, cara, ele é que assim, ele é um cara de quase 2 metros de altura, né? Tem esse detalhe. Mas o primeiro ano do sub-20 dele foi ano passado. Ele já tem muito tempo de sub-20 aí, é um cara jovem ainda, dá pra já confirma que ele tá jogando sub-20, mas enfim. O pessoal, a Valkyria cornetando aqui, falando que o Abel, se ele continuar colocando o time, os jogadores fora de posição, ninguém vai continuar rendendo. O Diego, o Bruno Rodrigues e o Figueiredo também, ó. O Eduardo pergunta a mesma coisa do Bruno Rodrigues. Também estão por aqui já. No nosso. Cadê? O Bruno Rodrigues tá sempre aqui. O Figueiredo também por aqui. O pessoal colocando muitas questões aqui. O Gilton coloca aqui que já que o Richard Rios vai sair, seria uma boa contratar o Danilo. Eu acho que era uma boa opção, mas não é um 8-8, né? Ele pode jogar de 8, mas eu não sei também como é que vai estar. E aí eu vou só interromper porque o Católico Palestrino mandou R$5 aqui. Um abraço, muito obrigado pelo superchat. Se você quer fazer como ele, ó, manda o superchat, deixa o like, se inscreve e participa da live. Se não puder com superchat, beleza. Se puder com superchat, melhor ainda, que aí é certeza que a gente lê por aqui, ó. A escalação dele. O Everton, Giai, Gomes, Murilo, Piquerez, Aníbal, Alan, Maurício, Felipe Anderson, Vitor e Flaco. Essa é a escalação dele. Entreguem as taças. Muito obrigado, querido. É uma escalação diferente, ousado. Bastante gente falando, até na última live, o pessoal falou que estava gostando de ver que gostava mais de ver o Alan de 8 do que de ponta, efetivamente. Mas eu particularmente tenho gostado dele de ponta. Acho que talvez assim o time fique um pouco exposto demais. Mas é uma boa ideia. O que você acha dessa escalação? Gostei da... Eu concordo, principalmente ali com o Gia e Felipe Anderson. Eu acho que eles estão atuando muito bem juntos. Eu venho falando aqui nas lives e eu não lembro de jogos recentes em que eles jogando juntos a gente não teve uma boa partida. Beleza, pode não ter tido um ótimo resultado, o Palmeiras pode não ter goleado, pode não ter feito uma excelente partida, mas jogando ambos individualmente, eu acho que deu certo. Acho ousado só o Vitor Roque e o Flaco Lopes, né? Não sei a dupla, né? Funcionaria, mas Aníbal, para mim, me surpreendeu no Mundial, então concordo, Alan. Exatamente. Concordo. Aníbal me surpreendeu muito. Eu era 100%
100% fechada com o Emiliano Martinez. E aí o Aníbal acabou me surpreendendo. E o Maurício é aquilo, por mim, ele joga em qualquer posição, ele tem que estar no time. E isso não é nem por um gosto pessoal do jogador. E ai, não gosto do Veiga, então ele tem que jogar. Mas é porque resultados são números, né? Desde que ele joga no Exatamente. Palmeiras e ele marcou gol e ele entrou, ele foi lá e fez. Então, certas coisas a gente nem tem que mexer, né? Então, por exemplo, o Maurício, eu falo, o Abel me complica. Bom, o Luiz coloca aqui que essa escalação é boa, mas não dá amplitude. O Palmeiras não tem mais bons pontas, um ponto a ser discutido também. O Cinema do Boa Noite dá para apresentar uma análise verde pro Abel? Dá, né? O pessoal deve ver lá uma coisa ou outra, acaba pingando. Não tem, é difícil de não ver, né? Na internet a gente vê muita coisa. O Alexandre coloca que conhece o Nelson de Ossa do Monterrey, bom jogador. Mas, né, enfim, só também são nomes aí. A gente não tem muito aqui o costume de fazer ainda mais vídeo e tal. Nas nossas lives a gente consegue falar um pouco mais sobre contratações, se esse nome seria bom, se esse nome não seria bom, mas enfim, é um bom jogador, mas, né, é só isso que temos a dizer. Luigi também, para mim, é uma boa opção no Palmeiras. Então, o Luigi pode pintar aqui justamente nessa. Ou um time também seria ousado, mas aí o pessoal do chat pode mandar aqui se ele concorda com você, que acha que o Luigi merece a oportunidade. Daria para jogar com o Alan pela direita e o Luigi pela esquerda nesse jogo. Eu tenho medo de ficar um time muito exposto, assim. Um time muito novo, né? E aí acaba eles não tendo maturidade de tático. Deu para entender o que eu quis dizer falando maturidade de tático? Peguei duas palavras aleatórias e juntei. Não, é isso aí, entendi. Eu acho que fica um time muito exposto, principalmente jogando com o Marcos Rocha, né? Ali. Então, não sei, mas eu acho que o Luigi ele merece ter chance sim no Palmeiras. É um jogador promissor. Então, ainda mais entrando ao longo dos jogos, né? Tá indo bem. Mas é isso, eu acho que justamente meu time não seria muito diferente desse aqui, não. Talvez eu acho que eu entraria só com o. A grande questão é como que montar isso aqui, né? Porque o Alan tem jogado mais pela direita, mas pode jogar pela esquerda também. E aí você tem o Felipe Anderson, que entrou bem pela direita, mas também pode jogar pela esquerda. E às vezes a gente dá muita importância para essa questão de lado, mas tô pensando aqui não só na questão do lado, mas na questão do momento dos jogadores, né? O Felipe Anderson estava bem por ali. Tem o Facundo também, que pode entrar pela direita. Enfim, são muitas opções aqui, mas... o Felipe Anderson lembra um pouco dele jogando pela esquerda nos últimos jogos. Eu acho que foi bem quando ele entrou, assim. Foi quando ele entrou. Foi num roteiro que a gente fez dessa semana passada, que meio que esse ano ele só jogou lá pelo lado direito, jogando né, mais como esse ala mesmo. Tem funcionado muito bem. Mais tarde, então, vamos voltar aqui para a escalação, para escalar Palmeiras e o time Palmeiras e Mirassol. E eu o pessoal do chat vai ajudando a gente, tudo. É isso aí. Agora, vamos falar um pouco sobre... Vamos continuar no assunto Felipe Anderson, porque eu acho que o Felipe Anderson foi uma questão intrigante, porque ele foi um jogador que chegou no Palmeiras com muita... bom, enquanto a Duda ela deu uma saída aqui, eu vou passar no nosso chat aqui para ler os comentários de você, para voltar a fazer a pergunta para ela daqui a pouco. Mas enfim. Voltei, caí sem querer, gente. Tranquilo. Eu ia só dar uma passada aqui nos comentários antes de te perguntar, já que você tinha saído. Boa noite. O Biel manda aqui. Boa noite. Tem como explicar o que o Palmeiras precisa buscar no mercado de transferência, o posicionamento deles em questão de transferência? A gente não sabe muito bem, né, o que acontece e tudo mais. Eu acho que vai ser um momento de... O Palmeiras não vai fazer uma grande mudança no elenco, mas tem coisas que precisa buscar, né? Você tem um lateral esquerdo, tanto para brigar para ser titular com o Piquerez, que é um jogador que está recebendo sondagens aí de times de fora, tanto também para ser uma opção. Você tem, enfim, tem várias questões aí. O Palmeiras vai precisar se reforçar nesse meio do ano. Tem que aproveitar para isso, porque os outros times vão fazer isso, sem dúvida nenhuma. Pensando em Botafogo, Flamengo, é muito difícil que isso não aconteça. O Matheus coloca que o Felipe Anderson no meio seria uma boa opção. Vamos ver, mais para frente a gente pode fazer esse teste. Muito obrigado pelo comentário. O Anderson deu uma cornetada aqui no Vitor Roque. O Thales deu uma sumida, né? Mas enfim. Camisa 5 no lado. No circuito Rios no lado direito.
O Maurício do lado, Ricardo. Aí é muito ousado. Gostei da ideia, mas é muito ousado. O Rafael Nóbrega, o Felipe Anderson teve boas partidas atuando pela esquerda quando teve Maurício e Piquerez para jogar junto. E aí é isso que eu vou falar. Vamos falar sobre isso então aqui, aproveitar. Porque onde está o Felipe Anderson? Como eu ia dizendo, o Felipe Anderson chega no Palmeiras com essa grande expectativa. Ele é um cara que fura a fila ali, né, para entrar no time titular. Não sei se vocês se lembram daquele jogo contra o Botafogo no Brasileirão, que a gente perde com. Jogou foi o gol do Tiquinho Soares, não lembro. Acho que foi esse. Mas ou foi esse, ou foi. Mas enfim, foi contra o Botafogo que foi a estreia do Felipe Anderson. Ele entra para jogar uns 30 minutos ali. E naquele jogo, a gente olhou e falou: cara, esse cara é diferente. Esse cara é bom de bola. Ele entrou para jogar pela esquerda, tinha acabado de chegar da Lazio, então se criou uma grande expectativa em relação a ele. Depois ele acabou minguando ali, tendo mais dificuldade de se manter no time titular. Acabou o final de 2024 bem fora do time, digamos assim, não era tido como titular. Volta para 2024, ele começa a ganhar muita oportunidade, sendo aquele cara para jogar ao lado do lateral direito, dando amplitude, botando o Estevão mais para dentro e até trocando com o Estevão em algumas questões. Aí, ele vai para o Mundial de Clubes, é titular contra o Porto, não faz uma partida ruim, né? Faz uma boa partida, eu acho, e não joga mais. Não joga na segunda, na terceira, na rodada, nas oitavas nem nas quartas. O que acontece com o Felipe Anderson, Duda? O que você acha que pode estar acontecendo? E se você acha que. E se você ainda tem expectativa de que ele consiga realmente mostrar que veio, né? Porque é difícil falar isso, porque o cara pode nos próximos 6 meses jogar, comer a bola e calar nossa boca. Mas até agora tá devendo, né? Depois de um ano de Palmeiras, digamos assim, e esse sumiço no Mundial. Então, o Felipe Anderson é uma questão bem, não importante, mas uma questão muito séria no Palmeiras, eu vejo. Ele chegou realmente aqui, não atuou bem, e ele não atuava bem. Uma época, eu lembro que eu até vi um mapa de calor do Felipe Anderson atuando no Palmeiras, ele estava jogando praticamente de lateral. Então, realmente, ele não ia conseguir desenvolver o papel dele ali dentro do time, jogar da maneira que ele joga. Mas, enfim, independente disso, você nunca desaprende a jogar bola. Então, você deve render um pouco, pelo menos, e o Felipe Anderson acabou não rendendo. Hoje, eu, de verdade, Luca, eu não consigo olhar para você e falar e tentar explicar taticamente o motivo do Felipe Anderson não entrar nas partidas. Porque realmente para mim não faz sentido. Foi o que eu falei aqui anteriormente. Hoje você joga uma partida no Palmeiras e você não sabe se você vai jogar as próximas. Não é por questão de mérito, aparentemente, sabe? É questão do que o treinador acha que é o certo. Então é muito difícil eu chegar aqui e falar taticamente o motivo do Felipe Anderson não entrar hoje, quando, que nem você falou, quando foi jogar contra o Porto, fez uma partida ok, uma boa partida, e ele não entrou mais. E o Palmeiras não tinha, nas outras escalações, não tinha um time que você olhava e falava, nossa, não tem espaço para ele jogar. Tem espaço para ele jogar? Tinha espaço para ele jogar, sim. Então, realmente, em questões táticas, não tem explicação para ele não jogar. Eu acho só que é uma escolha do Abel como treinador de apostar em outras peças. Talvez ser um time, vou falar, mais ofensivo, mas aí eu vejo o Felipe Anderson e o Giai sendo um ofensivo juntos. E se o Giai tá jogando, por que ele não está jogando? Sabe? Então é muito difícil, é realmente uma incógnita, eu tinha falado certo. Para mim, realmente eu não entendo o motivo do Felipe Anderson não jogar no Palmeiras. Entendo que ele deixou a desejar no começo, mas hoje é uma escolha do treinador não colocar ele. Acho que agora, pelo menos, ele vai ter mais chance, né? Já que o Estevão saiu e todos os outros, querendo ou não, são substituíveis. Então, Exatamente. fica mais fácil. Tirando o Estevão, todos os outros eram peças que a gente nunca tinha certeza se ia jogar ou não. Hoje, todos podem jogar. E fica difícil cada vez mais escalar um time do Abel. Porque tirando a zaga, ninguém é fixo ali. Então você tira Giai, Gustavo Gomes. Aí o segundo zagueiro ali é uma coisa mais complicada, por uma falta, é por uma necessidade, né? E o Piquerez e o Rios, os outros jogadores, você não sabe se eles vão jogar. Você não sabe como que tá o treinamento deles lá. Se é por semana. Achei uma coisa muito interessante também que o Felipe Luiz falou na coletiva do Flamengo, que eles têm lá
o rendimento dos jogadores. O jogador que não rendeu não vai jogar. Pronto, talvez seja Uhum. isso que acontece no Palmeiras. São muitas questões, né? Eu entendo que muitas vezes a comissão quer mexer no time para se adaptar ao adversário, mas às vezes falta um pouco de padrão mesmo, e tem algumas escolhas mesmo que a gente olha e fala assim, cara, tá, a gente não tá lá dentro, pode ser que tenha tido alguma questão interna, né? Mas tem coisas que a gente não consegue entender e que aí no jogo às vezes se provam, às vezes não. Na maioria das vezes não, inclusive. Mas enfim. Aí o pessoal aqui nos comentários está bem dividido. Ó. O PSG Edits manda que o Felipe Anderson tem que ser titular, tá jogando muito. Aí o Valdir já fala que o Felipe Anderson não faz 2 jogos bons, mais de 2 jogos bons. O Rafael coloca das duas ou uma lesão ou uma treta com a comissão técnica. Não sabemos, né? O meu Diga. ponto é o seguinte, tipo assim, eu acredito também, o Felipe Anderson ele não faz todos os jogos bons, mas ele também, quem se destaca ali naquele ataque do Palmeiras hoje em Então, dia? Não tem quem é. se destaca. Então, hoje o nível do ataque do Palmeiras ele é mediano para baixo. Uhum. A partir do momento que você Sim, for mediano para cima, você já deveria ser titular. e aí é uma questão de, acho que até também de a gente pensar do coletivo, né? Porque se tá todo mundo entrando e não tá rolando, não pode, não é possível que todos sejam horrorosos, né? Não é possível. O problema tá sendo o coletivo e como combinar essa questão. O João Pedro aqui, ó, o Bruno Rodrigues quando voltar vai encaixar onde nesse time? Mais ou menos ali acho que eu imagino ele sendo colocado um ponto esquerda, talvez uma opção para centroavante, não sei, acho difícil, acho mais jogando pela esquerda. Como ele jogou boa parte do tempo no Cruzeiro. O Carlos coloca aqui que o Felipe Anderson tem que jogar como reserva do Maurício. O Emanuel Nicolas já coloquei aqui que o Felipe Anderson é bom jogador. O Otávio coloca aqui que no vídeo da viagem para o Mundial divulgado pela TV Palmeiras estava todo mundo animado, falando, e o Felipe Anderson estava dormindo no cantinho ali. É isso, Ó, e aí já tem mais gente. O Valdir colocando que o Alan engoliu o Felipe Anderson, foi muito bem. Então é isso. O próprio Clinton Ferreira, o Alan joga mais. Então é isso. Eu acho que. E aí o Nathaniel já coloca aqui, Felipe titular. É difícil, é difícil. E o Alexandre coloca aqui que acompanha o Alan na base e sempre jogou no meio. Aí chega no profissional, o Abel bota ele aberto na ponta. Eu acho que é uma questão de transição. E aí o próprio Alan ele jogou não aberto, ele jogava como um ponta, mas muitas vezes ele vinha para fazer esse terceiro homem de meio campo, ali como um meia mesmo, até um segundo volante e tal. Mas eu acho que é uma questão de adaptação também. O Estevão na base pode ter jogou algum tempo como 10 e tudo mais, mas quando chegou no profissional ele jogou na ponta e no final das contas rendeu melhor assim, né? Então tem essas pequenas adaptações que às vezes devem ser feitas, mas até porque é o que a gente sempre fala que o profissional e a base são diferentes, mas que bom que o Alan tem funcionado, tem jogado muito bem. Falando em base, aí eu vou mandar para o chat e para saber se alguma cria da academia deve subir para o segundo semestre, porque a gente perde agora o Estevão, que vai embora, né? Vai para o Chelsea. Você tem o Riquelme que tá treinando. Falando em Alan, né? O Alan jogava muito como esse terceiro homem de meio campo e o Riquelme passando pelo lado esquerdo ali como um ala, digamos assim. Ele tá treinando no profissional nessa última semana e ainda tem, enfim, tem o Gilberto, que o pessoal sempre fala muito. Comenta aí quem que você acha que deve subir. Duda, você não sei se você acompanha tanto a base assim, eu também não sou um grande acompanhador da base, mas esses nomes que a gente já conhece, ó, o Mordomo já coloquei, acho que o Gilberto tem que subir, hein? Que você acha? Você acha que algum desses pode. Ó, o Alexandre já coloca, o Riquelme e o Felipe pode subir. Você acha que algum jogador subindo da base pode ajudar o Palmeiras pro restante da temporada? Não no sentido de botar toda a expectativa neles, mas muito menos de ser um novo Estevão ou qualquer coisa. Mas você acha que o Palmeiras pode recorrer à base para esse segundo semestre? Então, eu vejo hoje as opções que a gente necessita ali. Eu não vejo nenhum jogador da base, tirando o Gilberto, que poderia entrar, mas eu penso que com ele está acontecendo um processo de transição bem lenta para ele subir para o profissional, que eu acredito hoje que seja o correto. Talvez. Eu acho que nós, como torcedores, a gente sempre quer o melhor jogador, a gente sempre quer uma nova promessa da base que vai colocar a bola embaixo do braço, enfim, e carregar o time nas costas. É muito difícil isso, eles são muito novos. O futebol profissional ele é muito pesado em todos os sentidos, pesado em nível físico, nível mental, nível tático, é muito diferente da base. Mas eu gosto muito do Riquelme, eu acompanhei ele na Copinha,
Minha mãe sempre fala muito também. Minha mãe que acompanha os jogos da Copinha do Palmeiras, ela sempre fala. Ela falava do Endrick pra mim em 2018, se eu não me engano. Minha mãe falava do Endrick já. Ela falava, Duda, tem um jogador aí da base do Palmeiras que falam que é o novo Pelé. Enfim, mas eu acho que hoje o Palmeiras está muito bem servido. Colocar o Thales tem necessidade? Tipo assim, a gente acha mesmo que o Thales ele vai conseguir render mais do que os jogadores que estão ali hoje? Acho que não, é um bom jogador, mas acho que hoje não. Vejo também o Luigi, como eu falei anteriormente, eu gosto muito do Luigi, eu acho que ele merece uma oportunidade. Então, se eu vou citar dois assim, é o Luigi e o Luigi que já está, né? Então eu acabo não respondendo a sua pergunta, mas o Riquelme mesmo que estão falando. O Gilberto eu não concordo muito em subir ele, mais por questões de, enfim, transição, tipo, Ó, o infelizmente. Valdir coloca aqui, inclusive, ó, o Gilberto não está pronto, precisa aprender a marcar, né? Mas aí tem outros comentários aqui também do pessoal falando. Ó, Riquelme, Eric Belé e Gilberto. O Valkyria falando Gilberto, óbvio. Não sabia que o sobrenome dele era óbvio. O Elmago manda aqui, tem que subir já Eric Belé, Gilberto e Riquelme Felipe, Gilberto, Eric Belé. O pessoal falando, o Wilson Sampaio, cheguei atrasado, mas já cheguei deixando like. Deixa o like aí, faça assim como o Wilson. Hoje a live é um pouquinho mais curta, mas vamos falar sobre bastante coisa ainda. Fica por aí que vamos escalar ainda Palmeiras e Mirassol, porque você do chat vai ajudar a gente a escalar Palmeiras e Mirassol, o time do Palmeiras. Mas o Clinton coloca que o Luigi não tem espaço. Assim, não teve até o momento, mas pode ter. É um cara que mostrou, foi bem. Principalmente no Mundial, né? Ele entrou meio que numa fogueira ali uma hora, mas foi bem. O Wilson já coloca que não gosta do Luigi quando ele é usado na esquerda, mas eu acho que, de novo, vai para uma questão que eu falei lá em cima do Alan, que talvez seja um momento pro momento de transição, talvez faça mais sentido de jogar pela esquerda. O Abel, né, identificou ali alguma questão que ele, como centroavante, não não poderia render, tá jogando na esquerda e tá jogando muito bem, mas enfim, é isso. O pessoal comentou bastante aqui sobre as crises da academia. Eu tô de acordo com você, a gente não pode botar a expectativa, né, nas costas desses meninos, até porque o Endrick, o Estevão, eles são especiais porque eles não acontecem todo ano, né? Justamente por isso. Senão, se tivesse um desse todo ano, o futebol era muito fácil. E não é assim que funciona. Então a gente tem que ter muita paciência sempre. Porque a torcida do Palmeiras a gente sabe como que funciona. Vai ser. Se botar o moleque para jogar, ele não for bem, vão falar que o técnico sabotou. Se não botar o moleque para jogar, vão falar que tem má vontade. Enfim, é complicado. Vamos passar aqui. Agora a gente vai falar um pouco sobre. Antes da gente voltar para o momento do Palmeiras, pensando em como escalar o time, pensando no que está aqui, também pensando nos reforços, vamos pensar nas possíveis saídas, porque nós temos duas notícias quentinhas, né? Duas coisas que aconteceram que né, estão por aí, estão sendo sondadas, coisas que estão acontecendo. A primeira delas é Richard Rios. Richard Rios está muito próximo não, né? Mas está negociando ali com a Roma. As informações que a gente viu aqui, lembrando, na análise verdade, a gente não faz apuração, a gente só comenta as coisas, a gente só analisa o que está acontecendo. Mas o que aparece que está rolando é que o Richard Rios está fechado com a Roma, do ponto de vista jogador-clube. O que falta é o Palmeiras aceitar as condições que a Roma quer impor. E a Roma, nas últimas temporadas, fez bastante investimento aí, né? Em jogadores até, inclusive, jovens, né, e gastou uma grana. Então o Palmeiras pode e deve esperar receber um dinheiro pelo Richard Rios. Aí a pergunta para você do chat é essa: você venderia Richard Rios nessa janela? E aí eu já pergunto para você, Duda, já dando a minha opinião. Porque o Richard Rios é um ótimo jogador. Acho que vocês sabem, vocês todos aqui no chat, você, Duda, o pessoal também, sabe as restrições que eu tenho em relação ao atleta colombiano. Mas ele foi muito bem no Mundial. Talvez ele tenha sido o melhor jogador do Palmeiras no Mundial. Mostrou um nível de entrega e de entrega, eu digo, no sentido de entregar dentro de campo, né? Jogou bem praticamente todos os jogos. Só que a gente é o jogador que a gente já sabia, né? Que uma hora ou outra ia sair, porque ele quer jogar na Europa, é um cara que chamou muita atenção pela seleção da Colômbia já na Copa América do ano passado, então acho que fica muito difícil de segurar. Eu venderia porque agora você vai vender na alta,
E aí, com isso, você pode usar esse dinheiro para reinvestir em outros jogadores. O que você acha, Duda? Como torcedora, quero que ele vá? Não. Pensando no dinheiro, infelizmente eu quero que ele vá. Então a gente tem esse problema. Mas é um jogador que ele se destacou muito nos últimos tempos do Palmeiras, desde aquela última falha dele contra o Corinthians. O Richard Rios ele vem jogando muito bem. Para mim, ele também é o jogador mais constante do Mundial no Palmeiras, numa entrega, tanto no futebol quanto no comprometimento, sabe? De entender o que estava acontecendo ali. E é de se esperar isso. O Richard Rios ele joga muito bem na Colômbia. Então, é, eu vejo até que esse interesse nele também vem muito do que ele jogou na seleção e depois vem o que ele jogou no Palmeiras. Porque na Colômbia, enfim, foi o que a gente sempre falava, as pessoas no Twitter sempre falavam também. Por que esse cara não joga esse absurdo que ele joga aqui também, né? Hoje em dia ele consegue, sim, atuar muito bem aqui no Palmeiras, que eu falei, o jogador mais constante desse Mundial. Então, pelo dinheiro, infelizmente, vendo ele, só que aí teria que trazer um bom jogador, que eu não acho que o Palmeiras saiba comprar muitos jogadores, né? Infelizmente, acontece, mas usar esse dinheiro, tipo, não tem o que fazer, não vai. A gente não pode prender um jogador aqui a sete chaves e falar não, não vá. Ele vai, não tem o que fazer, você tem que fazer dinheiro nele. Foi um Exatamente, cara. achado, o Richard Rios foi um achado pro Palmeiras. É isso, é exatamente isso. Cadê os comentários aqui? O Adam Lima coloca que o Forte colocou o Danilo na lista de negociáveis. O Palmeiras está pedindo 30 milhões de euros pelo Richard Rios. O Nottingham Forest supostamente está pedindo 25 milhões de euros pelo Danilo. Não quero falar mais nada. Mas o pessoal falando do Danilo. O pessoal tem saudade do Danilo porque ele é um Mas você cara que acha é mesmo time, que né? ele vem? Você acha Achar mesmo? eu não sei, mas o Palmeiras podia ir atrás, né? O Palmeiras Sim. tem que ir atrás, porque É que eu eu acho acho que. que faria sentido. Não, não, eu vou falar que eu acho que mesmo o Palmeiras indo atrás, eu acho que ele não voltaria pro Brasil tão cedo. Olha, eu não sei, viu? Porque ele Será? perdeu bastante espaço com o Sim. Nuno Espírito Santo lá. Então, eu acho que assim, é difícil se entrar na jogada um time europeu decente, assim e tal, mas se não, É, ele poderia fazer um movimento meio Vitor Roque, assim, vou voltar pro Brasil para depois voltar para Europa. sim, pode O ser Danilo é também. bem jovem também, cadê? Ó? Além da Roma, tem vários que estão sendo especulados, né? Como possíveis times interessados no Richard Rios. Mas Era o Milan também? o Milan, só que o Milan aparentemente desistiu já há um tempo. O Zenit, que contratou o Gerson agora há pouco, tá querendo botar um dinheiro. E o Zenit tem dinheiro. O Zenit tem Tem. dinheiro, gostamos. Mas, enfim, talvez para a carreira do atleta, não sei. O Danilo tem Aham. 24 anos. O Danilo é um pouco mais É velho que eu. novo. É. Um pouco mais velho que A ausência ambos do 24. Danilo, a venda do Danilo, ela causou algo no Abel Ferreira que eu acho que ninguém nunca será capaz Foi de um. desestruturar uma pessoa. De tamanha maneira. Não, é exatamente. É E foi uma nítido. cascata, né? É bizarro. Tipo assim, Eu o Abel não acho. podia perder aquele jogador. Ele perdeu exatamente Uhum. o jogador que segurava as estruturas do time dele. Uhum. E ele funcionaria muito bem para jogar ao lado até do Emiliano Martinez, do Aníbal Moreno, acho que funcionaria muito bem. O problema do Palmeiras, talvez, esses tempos, tenha sido essa questão do 8 que arrasta muito a bola, que é um cara menos armador e mais de chegada. Você jogar com 2 5, mas o Danilo é um cara que, assim, não pode falar que ele é um 5 que só rouba a bola. É um cara que sabe jogar, a gente sabe da qualidade que ele tem. Ele jogando ali com um 5 um pouco mais caçador, um pouco mais de pegada, funcionaria muito bem. Seja o Emiliano, seja o próprio O Aníbal, né? Vanderlei Luxemburgo que tirou ele da base, né? Ele falou Uhum, que o Danilo, ele era um. Ele subiu o Danilo porque ele foi ver um treino e ele viu que o Danilo, toda vez que recebia a bola, ele tocava pra frente. Ele não uhum. devolvia essa bola, era um jogador que tinha muita visão de jogo. É algo que a gente não vê ultimamente. Não vê outro É na um cara que posição. funcionaria muito bem para ser esse camisa 8 também. O Anderson coloca que eu venderia por 30 milhões, vai com Deus, obrigado. Aí não, amigo. Eu colocaria o Maurício aí é difícil. Eu lembro do Veiga entrando como 8 contra o Chelsea, meu Deus do céu. O Wilson aqui, eu só acho 25 milhões, 25 milhões pouco, não, Luca?
Porque, ó, dito isso, venderia e usaria grana pra tentar o Andrés ou o Danilo. Seria um absurdo. Eu acho que não, totalmente. Eu acho que o Palmeiras tem que aproveitar, cara, e meter a faca, viu? Em quem for comprar. Quem for comprar vai comprar um cara que tava em lista de melhor 11 da Copa do Mundo de Clubes, em cara que é titular da seleção da Colômbia. O Palmeiras tem que ganhar um dinheiro bom aí nessa. Não sei se 25 milhões é pouco, mas, de novo, tudo depende daquilo que o Palmeiras vai querer fazer com esse dinheiro, né? Se for para contratar o. Se for para achar um outro Richard Rios no Guarani, aí vende por isso aí mesmo. O Felipe André coloca aqui: é complicado, perder o Rios é ruim, mas ficar com o jogador insatisfeito é pior ainda. Importante isso aí. Eu acho que dá. Não é nenhuma questão o Rafael já complementa aqui: Richard Rios me pareceu desapontado no final do jogo contra o Chelsea. Melhor vender para ele não ficar emburrado. É essa questão de. Cara, acho que não tem muito para onde fugir, sabe? Ele vai querer sair, então é isso. A gente via também no final do jogo, não que ele brigava, enfim, com os jogadores, mas ele, enfim, dava um chacoalhão, falava, e aí, pessoal, vocês vão jogar? No jogo com Realmente. com o Inter Miami, que não vou nem dizer que ele foi bem, né? Porque acho que todo mundo foi mal ali, mas ele era um dos caras que reclamava, que falava, gente, Exato. vamos lá, vamos, né? Ele tava realmente, assim, eu sou meio cínico nesse aspecto. Eu acho que ele fez isso porque justamente falou assim, não, vai ser a minha vitrine para ir para Europa. Mas independentemente disso, ele foi bem, entregou e é isso que importa. Fez o que todos deveriam fazer também, né? Exatamente. Vamos falar a Seja pelo verdade? motivo que for, exatamente. Aí o Otávio coloca aqui, ó. Meu maior medo nem é tanto vender o Rios, que fará uma falta tremenda, mas é quem vai vir para repor, exatamente. O Rafael coloca aqui. Se repatriar o Danilo e jogar igual na primeira passagem, eu prefiro muito mais o Rios, o Danilo do que o Rios. O Valdir tá falando do Deossa aqui. Tem que vender, ele quer ir para Europa. O que mais? O Alexandre coloca aqui, importante, o Flamengo tá pedindo 25 milhões de euros no Wesley, então acho que o Rios tem que sair por pelo menos 30, porque é mais jogador. Lembrando que os dois estão. A Roma tá interessada nos dois, né? Então pode ser que. Boa. Eu, como um simpatizante da Roma, não estou muito, muito contente com o mercado até o momento, mas enfim, vamos lá. Cadê? Vamos ver mais comentários aqui. Pessoal, proposta só por Home Porto pelo Rios. Obrigado, Wilson. Cadê? Bom, é isso. Richard Rios foi o primeiro que a gente citou aqui. O pessoal tá comentando bastante coisa aqui. O Anésio colocou uma questão importante. Se quiser, se pagar, leva. Ninguém é substituível. Muito boa. É isso aí. Eu tô de acordo. E é o que a gente tava falando, cara. É um cara que quer ir pra Europa, então não tem muito o que a gente sentir. Agora, um cara que não quer ir pra Europa, até porque acho que não receberia nenhuma proposta nesse momento, mas que talvez fosse pra Baixada Santista, é o Mike, que está aí, o Santos estaria negociando, estaria interessado no Mike. E aí, Duda? Que você acha que hoje... Pode ir. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Se o Richard Rios não é substituível, imagina o Mike. Imagina o Mike. Imagina Não, o tô de Mike. acordo, tô de acordo. E até aproveitando até que ele falta 6 meses para acabar o contrato. Então, se vender agora por um dinheiro, tá ótimo, né? É isso. A minha opinião do Mike é a seguinte: hoje ele joga com o Abel como um ponta. O Abel já deixou bem claro essa informação. O Palmeiras Perfeito. precisa de um lateral improvisado como ponta que não rende? Não rende. O Mike não rende no jogo. Se ele rendesse, tudo bem. A melhor coisa que você faz é contratar um jogador barato, se descobrir na posição, atuar um futebol de um jogador caro. Você já vai salvar um grande dinheiro. Mas hoje o Mike, ele é um lateral. Ele veio como um lateral. Ele não é um jogador novo, se eu não me engano. Não me aparenta ser um jogador novo. Não, É não. improvisado na ponta e ele não rende como deveria. Não vejo motivo pra gente manter um jogador desse. O Abel vai querer? Não, com certeza não. Mas seria o melhor, porque, enfim, E ó, não rende, não rende. O Mike, ele, pra mim, vou ser bem antiga, vou voltar lá em 2021. O Mike, aquela Libertadores que ele fez, excepcional aquele jogo que ele fez. Ele não teve oportunidade. Então, pra mim, não faz sentido. Ele deveria ter. E ele também, infelizmente, o Mike é um jogador azarado, né? Ele acabou se machucando, enfim, é isso que eu ia várias falar, né? vezes. Isso comprometeu, claro,
a trajetória dele no Palmeiras. Mas é mais um motivo pra gente vender ele. Infelizmente, o jogador, quando ele vai machucando, ele vai perdendo um pouco do rendimento, né? A gente sabe disso. Então, não vejo. Eu acho que hoje a gente pode utilizar esse dinheiro muito bem no mercado, trazer um jogador que vai fazer essa função, do que improvisar um lateral. É dura a minha crítica, é dura a minha crítica. Mas Mas ela é justa. ela é necessária também, sabe? Eu gostaria que o Abel escutasse essas minhas palavras. É isso, é isso. O pessoal já vende o Mike, traz um ponta direita. A oferta pro Mike leva o Marcos Rocha como bônus. O Rafael coloca aqui, Mike em bom momento é um ótimo jogador, mas o problema é justamente esse. É tanta lesão que não consegue mais engrenar. Exatamente. O pessoal até que tirando um sarro dessas questões de lesão. Mas, enfim, o Edu coloca aqui, ele é caro, vale acrescentar isso. É um jogador que ganha bastante, também tem essa questão. Mas enfim, é isso, também estou de acordo. Eu acho que não sei se faz tanto sentido. O Palmeiras precisa dar essa oxigenada, né? Nos últimos anos. Eu acho que o Palmeiras teve dificuldade de terminar ciclos. Talvez o do Zé Rafael tenha sido o que mais foi assim, satisfatório, até certo ponto também, nesses últimos anos. Mas tem tido essa dificuldade, então talvez seja um momento até E não pensando. faz falta nenhuma, né? Vamos falar a verdade, Zé Exatamente. Rafael não faz falta nenhuma, Não não faz falta, atrapalha a exatamente. gente aqui no Palmeiras, não tá jogando bem em outro time, que aí você fica com aquela pontinha de ciúme, você fala, poxa, aqui ele não Uhum. rendeu, agora ele vai fazer gol em nós. Não, sabe, não faz falta, o Mike também vai fazer. E preserva a memória do jogador também, né? Exato. Porque o Mike foi um cara muito importante já pro Palmeiras, mas Foi. hoje é o que a gente tava falando, né? Não tá rendendo, então não tem muito o que a gente fazer. Sim. É um jogador muito Mas enfim, importante. isso, Mas o pessoal tá passando nos comentários aqui. E aí, eu prometi, quando eu prometo, eu cumpro. Vamos trazer aqui a nossa escalação para Palmeiras Mirassol, até porque eu sei que, né, daqui a pouco você precisa ir, Duda. Então, vamos bater aqui a escalação. O pessoal vai nos ajudando do goleiro ao ponta esquerda, como diriam os antigos. Vamos escalar o Palmeiras. No gol, tá numa situação ali ruim, mas, né? O Everton. O Everton, né? Vamos de Everton claro. aqui. Eu lembro até que um amigo nosso, um amigo aqui do chat comentou antes. Deixa eu aumentar aqui enquanto eu vou falando. De que o Everton, a justificativa dele é porque não tem outro. Mas aí. Deixa eu aumentar aqui. Aí, assim dá pra ver, né, gente? Pelo amor de Deus. Aí tá ótimo. Nossa, até ficou bem grande. Vamos lá. Lateral direita. Tendo em vista que o Giai tá fora, quem que vocês iriam? Marcos Rocha. Marcos Rocha? Marcos Rocha. Pensando no que. Enfim, não sobra muitas opções e pensando no que o Abel vai fazer. Eu tô de acordo. Eu vou de Rocha. É uma aqui. escalação o que eu quero ou o que eu acho que vai acontecer? Vamos fazer aquele mix de sempre. Tá. Vamos, né? Tá. Vamos. Até porque, assim, tem do meio pra frente, meio que a gente não sabe o que vai acontecer, né? Então. É totalmente imprevisível, é difícil. Tá difícil. Aí, Marcos Rocha, o Otávio foi aqui com a gente com Rocha. O Edu coloca Giai, o Giai não estará disponível. O Edu também iria de Giai, mas não estará disponível. Então é isso. Dupla de zaga. Para mim não tem muita questão. É Gomes e Fux. Você tá de acordo, Duda? Totalmente de acordo. Boa. Então vamos, até porque o Murilo, de novo, lembrando, o Murilo está fora. Não temos. Mas o Fux fez um bom Mundial, né? O que você achou do Mundial do Fux? Acabei nem te perguntando. Muito bom, muito bom. Foi bem, o né? Mundial. Que, enfim, ele. Não, o Fux é aquela questão, ele é um jogador que ele não tem muita. É complicado falar que ele não tem muita qualidade técnica, é difícil. Mas ele entregou tudo que ele poderia entregar, que é ok para ele estar no Palmeiras, então, enfim, tem algo a entregar. E também entregou muito comprometimento, um jogador também muito maduro, que nem o Rios, aquela bola que ele defendeu contra o Botafogo. Aquilo é um nível de concentração em que o seu time tá quase tomando um empate e faltam 3 minutos para o jogo acabar. Você ter a consciência, porque se você reparar certinho aqui, ele lança a consciência dele colocar os braços para trás e colocar a cabeça, poucos conseguem hoje em dia. Poucos. Tipo assim, é um instinto, é o seu instinto, você vai pular na bola, infelizmente. Então foi um nível muito alto de concentração, entregou o que eu esperava no Mundial e até um pouco mais, com certeza. E ele vinha vindo bem.
Sim. Vinha Ele é um vindo. cara que tem qualidade. Ó. O Otávio coloca aqui Gomes e Fux também. O Wilson coloca aqui, ó, o Mundial deu aval para ele ser comprado, falando do Bruno Fux. Também estou de acordo. O Bruno Fux tem um passe muito bom. O Guilherme Baboim manda aqui pra gente. O Thiago coloca que o Fux foi o melhor contra o Chelsea. Enfim. Também estou de acordo. Lembrando que o pessoal até comentou aqui como chama? De botar 3 zagueiros. Eu também acho que seria uma boa opção. Talvez não para essa partida, mas pensando no restante da temporada. Mas estamos com um pouco zagueiro no banco. Então, não é só Benedetti e Mikael. Então, vamos de 2 mesmo. Aí na esquerda também, né? Vamos lá. Piquerez voltou. Tá on. Então, é Piquerez. Agora já começamos com dúvidas. Quem é o dono da camisa 5 para esse jogo, hein? Quem volta titular? Aníbal. Aníbal Moreno. Aníbal E Moreno. você, Isso o se pessoal ele já não vai entrar com comentar. Aníbal e Emiliano Martinez junto. E Emiliano, olha. Ó, o Wilson coloca Aníbal. O Edu lembra muito bem que Naves indo para Portugal deixou de ser opção, exatamente. Então, antes a gente tinha 5, agora a gente tem 4. O Valdir, Aníbal. Bom, eu tô de acordo com vocês aqui. Não eu tô de acordo, mas eu não coloquei. Agora eu coloquei. Aníbal Moreno aqui. Cara, eu adorei essa escalação com jogadores gigantes, cara. Vou usar muito na live. E aí do lado, aí ó. Aí a pergunta do Wilson eu já vou trazer para vocês. Poupariam o Rios? Eu não. Para mim, vai para jogo, meu amigo. Se vai sair, já Até porque ele não tem não vai poupar pra gente, né? ele não Eu tem um vou histórico de poupar pro outro lesões também, time? né? Então. Exatamente. Então vamos de Rios. Eu vou de Rios também. O Edu faz um bom comentário aqui também. O Aníbal e o Emiliano passam muita segurança, mas hoje é Aníbal. Exatamente. Estamos bem servidos na camisa 5. O Emiliano não foi mal também no Mundial. Mas eu iria de Rios porque não tenho o que fazer. Bota para jogar e é nóis. Até ir embora. Agora que começa. Ataque. O ataque já fica difícil. O ataque já fica complicado. Vamos começar pelo lado direito. E aí do lado direito eu vou colocar 3 opções. Eu vou ser, né? Vou ser firme aqui. 3 opções. Felipe Anderson. Facundo Torres e Alan. Desses 3. Alguém. Quem que mais te brilha os olhos para jogar nessa direita, Duda? Me brilha os olhos o Felipe Anderson, mas eu acho que quem joga é o Facundo. Facundo? Porque Tá. aí, já spoiler, né? Eu coloco o Alan do outro lado. Exatamente. Boa. Mas eu gostaria que fosse o Felipe Que Anderson. fosse o Felipe Anderson. Mas pensando que. Então, é muito Ó, difícil, né? Eu limitar o Felipe Anderson a jogar com o Giai, né? Mas. sim. É o difícil. que o pessoal coloca, ó, o Mordomo coloca Alan, aí o Adam Lima coloca quero ver o Facundo na dele, né? Imagino seja como ponta direita. Aí o pessoal Alan, Felipe Anderson, Alan, Facundo para testar até. Extremamente imprevisível, olha É, isso. Tipo. Facundo na direita. Eu vou assinar com você, até dando um spoiler lá pra frente, vou colocar o Alan na esquerda também. Facundo Torres, eu vou de Facundo Torres. O Facundo, para mim, é um dos grandes erros de julgamento da torcida do Palmeiras. Já vou falar logo de cara. Tenham paciência. Apenas isso. Apenas tenham paciência. E saibam o que esperar dos atletas, tá? Antes né? De ficar, né? Elocubrando coisas. E aí, camisa 10, o Maurício voltou a treinar. O Veiga, vamos falar que, né, não tá naquele. Né, para ser Tadinho. bem educado, o Veiga não tá naquele bom momento. Então, Eu coloco o Maurício. Mas aí é Maurício. o ponto que eu vou trazer. Ele não entrou titular nem em alguns jogos do Mundial. Ele vai entrar contra o Mirassol? Eu acho que então, mas eu acho que no Mundial a grande questão para mim foi o Estevão. Pode ser, Foi, verdade. foi um campeonato para escolher para botar o Estevão, cara. Tá. O Ezequiel pergunta se o Sousa já pode jogar. Já pode jogar. Vai ser uma opção aqui nossa aqui. O Mordomo no meio, na meia vou com o Maurício. Mas eu O Adam vai concordo, de por mim é Maurício. Maurício. Por mim ele é É, titular, tipo, esqueci a palavra, inquestionável. pode ser.
E aí na esquerda, nós temos, vou colocar de opção, de novo o Felipe Anderson, de novo, de novo não, né? Alan, e aí o Ramon Sousa também para fechar, porque, digo Ramon Sousa na esquerda, porque como a gente estava falando, é onde ele mais jogou na carreira, mas pode jogar pela direita também, porque essa questão de lado, ainda mais para ponta, assim, não é uma questão que assim, não dá pra, né, pra mexer, dá pra jogar dos dois lados, tudo ali com um certo jeito, dá pra mexer. Mas enfim, Duda. Alan? Boa. Concordo, Alan. Pessoal, vocês, vou perguntar pro chat, vocês iriam de Alan ou vocês iriam de Ramon Sousa né, já logo de cara. O Wanderson, o Facundo jogava muito nos Estados Unidos nessa posição. O Valdir já adianta aqui, Maurício Roque Sousa. Foi de Sousa ali na frente. O Eric Yoshida pergunta aqui se o Sousa pode entrar já nesse jogo, porque gostaria de ver as primeiras impressões como no segundo tempo. Eu também acho que seria interessante. O pessoal já tá, ó, Alan. O pessoal tá tudo... O Klaus coloca aqui, nesse jogo, acho que não, né, não sei. Vamos... Acho que nesse jogo, como tem o Rios ainda, talvez mais pra frente dá pra gente poder testar, mas não sei. Eu gosto mais dele mais como um terceiro homem de meio campo, pelo menos, não um segundo. Aí, ó, Alan, o Cauê já manda aqui um Sousa, contratou, então não precisa inventar, é isso. Mas, e aí, bom, mas o povo disse Alan, e nós fomos de Alan também. E aí no ataque, aquela dúvida, né? Flaco Lopes ou Vitor Roque? Eu coloco o Vitor Roque porque gastaram muito dinheiro nele, tem que jogar, né? O Thiago pergunta aqui qual a posição do Sousa. Ele é ponta esquerda, mas pode jogar na direita também, já jogou na esquerda. Eu escolho o Vitor Roque e aí eu vou dar minha justificativa, porque o Vitor Roque não é o Flaco Lopes, então eu vou escolher o Vitor Roque. É apenas isso que eu digo. Mas é Tá isso vendo também. como Mas, a assim, escalação do Palmeiras é muito tipo. Pode ir qualquer um, não tem nenhum que a gente fala, nossa, vamos montar o time a partir disso. Qualquer um. Exatamente. O Flaco Lopes, ele entrega mais que o Vitor Roque? Entrega. Ele tem o potencial do Vitor Roque? Não. Então você tem que escolher. Você quer potencial, vai que ele vai 3 gols, ou você quer um cara que faz gol mais que o outro, pode ser mais efetivo? Fora Difícil. que pensando num Mirassol provavelmente mais fechado, não sei o quê, o Vitor Roque faz mais sentido. De ser um cara que empurra a defesa adversária para trás, aquele negócio todo que vocês estão acostumados a falar. E o Flaco Lopes é um jogador que entra muito bem no segundo tempo também. Sim. Né? Enfim. Você não ser titular do time incontestável não significa que você não serve para nada. Né? Tem muitos caras aí que ajudam o time mesmo vindo do banco. Ó, o Guilherme coloca aqui, deixou o Flaquito pro segundo tempo. O Ezequiel já mandou um Thales aqui, já foi ousado. O Anésio Queiroz mandou Roque é o melhor que temos. O Mordomo vai de Tigrinho mesmo. Mas enfim. É isso. Esse é o nosso time para o Palmeiras e Mirassol. Tirem print da tela, façam o que vocês quiserem, porque na quarta-feira vocês podem cobrar a gente, porque é isso que vai acontecer. E aí, eu vou já encaminhando aqui para o final, porque vou até salvar essa escalação para ficar salva. Geralmente é isso que faz, né? Salva para ficar salva. Mas é isso. Vou caminhando aqui para o nosso final já. Queria agradecer muito a todos vocês que estão aqui com a gente. E aí, eu vou primeiro, antes de passar para a Duda, vou primeiro agradecer muito a vocês pela presença mais uma vez, pelos likes que vocês deixaram, pelos comentários. O pessoal segue comentando aqui bastante, ó, falando o Adam coloca, o Palmeiras precisa de gol. Dito isso, ainda não confio no Tigrinho. O time cheio de canhoto não limita o estilo de jogo, mesa desnivelada. Eu acho que não, cara. Eu acho que não. Até porque de destro, né, a gente às vezes não pensa tanto nisso. Eu acho que pode ser uma questão. Enfim. Wilson Sampaio, vocês não acham que o Abel pode espelhar o 4-2-3 no Mirassol? Pode fazer sentido. Vamos ver. Enfim. É isso. Agradecer muito a todos vocês que participaram aqui com a gente. Muito obrigado pelos comentários mais uma vez. E eu vou fazer um apelo, não, né? Vou fazer uma... Nossa, hoje eu estou meio sem palavras. Mas você clica no Seja Membro para ter benefícios exclusivos, tá? Vou fazer esse convite porque lá tá muito legal. A gente fez, durante o Mundial todo, teve cara a cara em todos os jogos. Então a gente fez lá o nosso cara a cara, a nossa brincadeira, escolhendo o time titular de Palmeiras e Chelsea. Nós fizemos
respondendo perguntas. Eu e Léo Suzuki respondemos as perguntas dos membros do canal lá, falando sobre Mundial, dando a nossa opinião e tudo mais. Então, cola no clube de membros, que sempre tem muita coisa legal, e de quebra você ainda ajuda a gente. E é sempre por um preço que cabe bem no seu bolso. Então, se você que já é membro, muito obrigado por fazer parte dessa família, dessa, né, maravilhosa instituição. E se você ainda não é, pode falar com quem é membro, vai ou faz um mês ali para você ver como é que funciona, porque você vai gostar, vai ser legal. Duvido que você vai sair depois, você vai ficar porque é muito bom. Mas enfim, é isso. Fiquem atentos à programação da semana. Tem bastante vídeo vindo por aí. E Duda, muito obrigado pela sua presença. Um prazer estar aqui com você mais uma vez. Prazer é meu, Luca. Muito obrigada por estar aqui na live junto comigo. Obrigado para a galera do chat que participa muito ativamente aqui com a gente, sempre traz comentários, sempre traz suas opiniões muito importantes. Eu sempre fico pensando, depois que a certa pessoa falou algo, eu falo, realmente. Enfim, muito obrigado aí a todo mundo e espero que venham resultados positivos agora nesse jogo do Mirassol. Em breve estou aqui de novo. É isso aí. Muito obrigado. Pessoal, um abraço. Nos vemos na próxima segunda-feira. E é isso. Esperamos que com 2 vitórias aí no Brasileirão. Mas enfim, um abraço, gente. Até mais.